Você há de convir que o mundo está diferente. Ultimamente tem acontecido tantas coisas, tantas tragédias, tantas enchentes, tantas mortes, que não há como esquecer o dia que vivemos. Nós queremos falar sobre os sinais preditos, profetizados dos últimos dias. Eu gostaria de ler, primeiramente, o texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. É rápido. Saibam disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Este é o conselho do apóstolo Paulo. Mas nós queremos fazer com que você entenda aquilo que nós acabamos de ler de uma forma bem objetiva, ou seja, fazendo uma conexão entre o que está acontecendo e os últimos tempos, preditos tanto pelos profetas como pelo próprio Jesus Cristo. É importante que todas as pessoas saibam disso. É verdade que, certamente, os crentes terão maiores razões para estar fazendo essas espécies de medições. Não sabemos o dia nem a hora em que tudo terminará, mas o Senhor Jesus nos trouxe sinais muito fortes de que esses acontecimentos estão ligados aos tempos do fim. Os últimos tempos dizem respeito ao tempo da igreja na terra. Jesus não estava se referindo ao fim do mundo, à destruição do planeta, os novos céus e a nova terra. Ele estava se referindo a um período específico de vida, de permanência da igreja na terra. Portanto, é um assunto que lhe interessa muito de perto, porque você faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E um dos sinais mais fortes desses últimos tempos é certamente esses sinais que nós acabamos de ler aqui. O comportamento social, o comportamento das pessoas. Então, uma descrição muito forte e clara. Então, você comece a observar como é que as pessoas passaram a se comportar. E tanto em relação a você, como em relação aos outros, com relação às coisas espirituais. Enfim, há uma verdadeira guerra contra as coisas de Deus e que são sinais claros de que os homens mudaram, que os homens pioraram e que os tempos finais da igreja se aproximam. Então, o comportamento dos indivíduos é, sem dúvida alguma, o primeiro sinal. A Bíblia também fala de guerras e rumores de guerras. Em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus profetizou a respeito disso. Guerras, no passado, eram algo de alguma forma rara de acontecer. Mas, no momento, se nós fizermos uma análise a respeito desse tema, nós vamos chegar à conclusão de que as coisas mudaram. Os governos e os países e os homens estão propondo guerras até sem nenhuma motivação e sem nenhum motivo. Nós temos guerras acontecendo, por exemplo, na Rússia, na Ucrânia, na África, aqui na América Latina,
rumores de guerra e líderes prometendo invadir países sem qualquer tipo de motivação. Então, as guerras e os rumores de guerras estão aí para quem quiser ver. Um outro sinal bíblico dos últimos dias da igreja na terra, para o arrebatamento da igreja e posteriormente para o retorno do Senhor Jesus, são as coisas espantosas que acontecem na natureza. Em Lucas capítulo 21, a partir do verso 11, há profecias a respeito disso. Há um desequilíbrio natural, há algo que está acontecendo e que foge ao controle humano. E só podemos acreditar a sinais das últimas coisas. Portanto, coisas espantosas acontecendo na natureza. Há poucos dias houve o aparecimento de um sinal em Portugal. Outros acontecimentos têm trazido preocupações e, sem dúvida alguma, você certamente tem acompanhado o noticiário e tem visto que essas coisas espantosas, elas estão cada vez mais frequentes. Perseguições ao povo cristão. Ora, o povo cristão sempre foi perseguido desde o início, mas essas perseguições elas estão se intensificando cada vez mais. Em Lucas capítulo 21, a partir do verso 16, o próprio Senhor Jesus diz: olha, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês não serão perseguidos por outros motivos, mas quando falarem que são servos do Senhor Jesus, são crentes em Cristo Jesus, vocês certamente sofrerão oposição violentíssima. Este também é um sinal. Presta atenção a isso. A multiplicação do mal. Em Mateus capítulo 24, verso 12, há uma profecia de Jesus a respeito disso. Ora, o que é a multiplicação do mal? Ora, primeiro é o afugentamento do bem. O bem cede lugar ao mal. Vou dar um exemplo disso. Tivemos, no ano 2020, uma pandemia que dizimou milhões de pessoas no mundo inteiro. Esses acontecimentos, essas doenças incuráveis, esses fatos que se opõem ao conforto e à sobrevivência do ser humano na Terra, eles são sinais claros de que se aproxima o momento em que a vida na Terra se tornará insuportável, porque o mal crescerá. Mas não é apenas o mal que provém da natureza e das doenças, mas o mal do próprio coração do homem. O homem maquina o mal com o intuito gratuito de ofender as pessoas. Ouvi há poucos dias uma notícia de que um adolescente matou o irmão, matou os pais gratuitamente. Enfiou-lhe a peixeira e os debruçou. Então, este tipo de comportamento é um dos sinais ditos pela Bíblia que vão fazer com que você medite a respeito disto e procure se aproximar cada vez mais daquilo que é a sua salvação. Não é a tábua de salvação, mas a salvação completa. E por último, eu gostaria de destacar uma coisa que aparentemente é uma coisa boa, mas na verdade é um sinal do mal e um sinal dos tempos. Não que a ciência seja mal, tá bem? A multiplicação da ciência. Em Daniel, capítulo 12, verso 4, está predito, está profetizado que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria grandemente. Ora, nós queremos que o conhecimento humano avance. Nós queremos que esse conhecimento sirva de benefício para todos nós. Mas quando a ciência descobre algo hoje, amanhã esse conhecimento já se tornou velho. Então, é uma velocidade
espantosa. Os homens têm adquirido um conhecimento, descoberto coisas, umas atrás das outras, que só podem indicar que chegou o tempo em que a ciência está se multiplicando. E o mal que isso pode acontecer, não sabemos. Sabemos que não estaremos aqui para ver isto. Estaremos com o Senhor. Nós queremos dar uma palavra de conforto para você, que apesar de todas as coisas que estão acontecendo, apesar das tragédias, da multiplicação do mal, da multiplicação da ciência, das mentiras, das sutilezas de Satanás, nós temos porto seguro. Nós sabemos em quem cremos, no Senhor Jesus. Portanto, apegue-se à palavra. Tenha o Espírito Santo como um condutor à verdade. E você estará em porto seguro. Sejam abençoados na prática da palavra.